Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos aqui analisar um vídeo do comentarista Guilherme Fiuza, um cara muito conhecido aí no meio político, né, por conta dessas opiniões que ele se expressa na Jovem Pan e tudo. E aqui a gente vai fazer uma análise da visão dele a respeito dessa coisa de direita e esquerda. Porque, na minha opinião, ele tem uma visão muito superficial, muito relativista, sabe? Me incomoda essa visão dele. Tá? Eu acho uma visão muito banal que ele faz desse espectro, né? Dessa visão do que é a direita, do que é a esquerda e etc. Parece que ele não se informou muito a respeito. Vamos ver aqui. Jogou na seleção, né? Jogou na seleção. É o espírito que eu curto. Fiz em algum momento da sua vida, você já foi de esquerda? Ô Rica, eu não acredito muito nessa dicotomia, digamos assim, nessa classificação, né? Você vê que nos anos 80 havia ainda essa questão, né? Subsistia essa questão de esquerda, direita e tal, e caiu o Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, sobreveio um tipo de exercício político pragmático, né? Foi o período em que o Brasil fez o Plano Real, por exemplo, que para mim tinha acabado essa conversa. Até hoje eu acho ela anacrônica, grosseira, porque era o muro, né? A cortina de ferro de um lado, o Ocidente. Olha como a visão dele é limitada a respeito do assunto. Olha como ele quer resumir a questão do Muro de Berlim, da questão do comunismo e as sociedades de economia mais aberta, com mais liberdade. Ele é assim, típico de quem não se aprofundou no assunto ou quem não refletiu mais profundamente a respeito do assunto. Estou falando aqui que você tem que ser um conhecedor profundo da bibliografia do assunto, mas vê que ele não refletiu muito sobre isso. Do outro, uma demarcação, né, dos regimes totalitários comunistas versus o Ocidente livre. Mas isso também já não dava conta, naquela época, do que é cada um. E quando isso aconteceu, até um teórico da época criou, chamado Francis Fukuyama, criou um conceito chamado o fim da história, que era uma provocação, mas que queria dizer basicamente o seguinte: depois de da dissolução de um conflito que já estava artificializado, né? Porque o ser humano às vezes é muito isso, ele busca a dualidade, né? Ele busca uma visão binária das coisas. O mundo ele é dual, tá? O mundo combustível para fazer esse mundo funcionar do jeito que a gente conhece aqui, ele é na base do confronto entre duas situações, duas coisas que são antagônicas entre si. Então, por exemplo, bem e mal no aspecto geral, predador e presa, luz e escuridão, macho e fêmea, e no espectro político, direita e esquerda. No campo espiritual, em várias vertentes religiosas, você tem também essa separação de espíritos que estão à direita, ou de espíritos que estão à esquerda. Ou, e eu não acho que seja à toa, onde se diz que Deus está sentado à direita de Deus Pai. Né? Então, assim, existem várias menções a essa questão onde nós nos devemos posicionar. É uma questão assim, você não pode ficar preso num relativismo, que é isso que o Fiuza acaba fazendo na análise dele. É uma visão relativista. E, na minha interpretação, o relativismo ele é um princípio luciferiano. Agora, indo para o campo mais espiritual da coisa. Né? É uma coisa... Por que é luciferiano? Por que é diabólico? Porque você passa a não encarar as coisas da maneira como ela deve ser encarada, que é através do posicionamento. Você deixa claro aquilo que você está fazendo. Não fica aquela coisa assim meio assim, sabe, meio nebulosa, né? O Fiuza aí, ele vai tentar interpretar ao contrário, dizendo aí que, na verdade, essa questão de direita e esquerda mais confunde do que ilumina a questão. Para mim é o contrário. Para mim, o que ele está fazendo
é que dilui muitas coisas, porque eu acho que ele não refletiu muito sobre o assunto. E ele também confunde valores gerais com valores individuais, para tentar se orientar nesse campo e chegar às conclusões que ele acabou chegando. Porque simplifica, só que a vida não é tão simples. Se você não escolher um lado, o mundo vai escolher para você. Estou falando agora especificamente nesse campo político entre direita e esquerda. Fiuza, por exemplo. Se você tivesse que classificar ele, dentro de que prisma você faria isso? A direita ou a esquerda? A direita ou a esquerda? Ele pode não gostar, ele pode detestar essas terminologias, esses posicionamentos, como ele não gosta, ele não se posiciona assim. Mas não adianta, ele está à direita. As críticas que ele faz, as reflexões que ele expõe, o colocam à direita. Então, assim, é uma perda de tempo você ficar falando que as coisas só podem ser classificadas por valores humanos ali, se o cara roubou ou não roubou, entendeu? Existem valores individuais. Por exemplo, eu conheci pessoas que comungavam da mesma visão política que eu comungava. Por exemplo, a questão da estrutura de um Estado, a questão do respeito às liberdades individuais, e aí entra a questão do porte de armas e etc. Tudo alinhado comigo, mas como pessoa era um verdadeiro canalha. E por outro lado, eu conheci pessoas que defendiam a legalização das drogas, um Estado inchado, intervencionista, todas essas coisas de esquerda, mas que eram pessoas extremamente confiáveis, eram pessoas assim adoráveis, que valia a pena você ter como amigo. Então, assim, eu acho que ele pega um pouco disso daí e tenta expandir para essa questão política entre direita e esquerda. Você não pode confundir essas duas coisas. Tá? Uma coisa é diferente da outra. E se um cara se diz uma coisa, moralmente falando, e faz outra, é uma questão de hipocrisia do cara, problema do cara. Isso daí não é um problema desses valores gerais entre direita e esquerda, que nos serve para nos posicionarmos, entendeu? Para a gente poder visualizar melhor o ponto de partida para determinadas coisas, entendeu? As pessoas não podem confundir valores individuais com valores gerais. Aliás, dentro do próprio movimento de direita, você tem algumas vertentes ali. Nem todo mundo concorda com tudo, mas na questão básica e pilar, há uma concordância. Há uma concordância ali, que geralmente bate nessa questão da estrutura do Estado, né? que reflete na questão econômica e etc., respeito a valores individuais, entendeu? Essas coisas batem, mas existem nuances ali, detalhes ali que acabam separando e criando subdivisões ali dentro, mas basilarmente todo mundo rema para o mesmo lugar. A mesma coisa acontece na esquerda, os movimentos de esquerda. Então, naquele momento era o fim da história no sentido, vai emergir não um consenso, que nunca será um consenso, mas iria emergir uma outra maneira de abordar a política. Ou seja, menos panfletária, não é nem menos ideológica, é mais realista. Nesse período, na década de 90, foi um período feliz para o Brasil, porque ele fez uma reforma econômica fundamental que mudou a nossa vida até hoje. Que você escreveu um livro que virou um filme. Eu até escrevi um livro e tal. Eu não li o livro, mas eu adorei o filme. Ah, que legal. E até perguntar depois isso aqui pra você, sobre o Gustavo Franco, se ali aquela mala toda que aparece no filme. Porque ali, de fato, emergiu, né? Quer dizer, o Fernando Henrique, que era o presidente na época, e tem várias teorias, né? Assim, de uma simbiose entre o PT e o PSDB. E, de novo, eu acho isso uma abordagem limitada. Não há simbiose entre PT e PSDB, filhos. O nascimento de ambos ali na USP na década de 70 teve nada a ver com isso. O fato deles terem modus operandi diferentes não os tornam
não irmãos. São irmãos de batalha. Querem a mesma coisa lá no final. Querem surfar e nadar dentro de um Estado inchado e intervencionista, sim. Ah, mas o PSDB, ele quer de um jeito diferente, ele faz isso de um modo diferente que o PT, sem dúvida. Mas isso não muda o fato de ambos serem um movimento, representarem um movimento de esquerda, sim. Muitas pessoas classificam o PSDB como o socialismo fabiano, que é aquele que você vai aos pouquinhos, de maneira dissimulada e falsa. Não à toa, os dois símbolos desse movimento é o lobo em pele de cordeiro e uma tartaruga. Já o PT é aquele movimento de esquerda mais agressivo, mais marxista, mais panfletário, aquela coisa assim, do pobre, do não sei o quê. Não à toa o Lula foi escolhido como símbolo, representante desse tipo de movimento, desse tipo de partido que se tornou o PT aqui no Brasil e que tem várias variações do PT por aí. Né? Enfim, o Brasil a gente vê que, infelizmente, o que nós temos aí são 50 tons de cinzas dentro dos partidos políticos. Ainda não conseguimos criar um partido político de direita. De direita. Não conseguimos. Bolsonaro tentou aí recentemente, mas infelizmente não conseguiu. Então, assim, por isso que eu falo que a visão do Fiuza, nesse sentido, ela é muito superficial. Porque você fazer assim, uma espécie de uma sociologia com base em partido político é pobre. Os partidos são todos ruins. São todos... Claro, é o que eu falei. Entra de acordo, se encaixa no que eu falei. Você tem 50 tons de cinza de partidos que, por vezes de maneira diferente, mas que no final remam para o mesmo lugar. Eles querem o mesmo objetivo. Os grosseiros, são todos ajuntamentos. E nessa época o que aconteceu foi que emergiu o mérito. Então você tinha... São todos ajuntamentos. E nessa época o que aconteceu foi que emergiu o mérito. Então você tinha o Fernando Henrique, que não chamou o Serra, que seria o economista tucano, para conduzir, chamou o Malan, que acreditava mais no Malan. E o Malan montou uma equipe de gente que veio de tudo quanto é lado, tinha simpatizantes do PSDB e tal, mas tinha principalmente gente capaz de fazer uma reforma dificílima, que era para combater a inflação, essa história toda que todo mundo conhece. E que deu certo, e o Brasil tinha um trauma, aquilo foi uma mudança cultural, porque o Brasil tinha esse trauma, nada dá certo, aquela autoironia até meio exagerada, isso é Brasil, o mundo não levava a sério, a tendência ao populismo, ao calote, não sei o quê, e ali foi uma baita de uma mudança estrutural. Esses caras são heróis brasileiros, entre aspas, esses caras que fizeram esse plano? Rico, eu não gosto assim, desses adjetivos, acho que não precisa, né? Assim. Existem várias críticas ao movimento que foi feito dentro do Plano Real, que eu não vou entrar aqui para se estender, o vídeo já está até passando do limite que eu gostaria, mas procurem a respeito do que o Enéas Carneiro falou a respeito do que foi o Plano Real na época, para vocês verem que não foi essa maravilha que o Guilherme Fiuza está falando aí. Foi uma coisa muito mais enganadora e superficial do que muitos acreditam. Ou seja, mas são caras que deveriam ser reverenciados pelo Eu acho que tamanho foi uma mudança muito importante, muito bem feita, que exigiu coragem, porque essa política que gosta da caricatura, que vive da caricatura, tá cheio aí, esquerda, direita, não sei o quê. Você está vendo, ele relativiza, ele coloca a direita no mesmo balaio que a esquerda. Ele faz aquela... É algo perigoso. Essa relativização é algo perigoso. É um discurso muito dissimulado que sempre acaba caindo para o lado esquerdo. Eu já defendi esse tipo de pensamento. Que não, que esquerda e direita são duas faces da mesma moeda. Olha que erro que eu cometi. Você tem que se posicionar, cara. Se posicione. Tá? É melhor você deixar claro o que você quer, o que você pretende, né? O lado que você tem, do que ficar naquele, sabe, naquele diz que me diz, aquela coisa assim. Porque assim, é igual esses liberais, que se dizem liberais, defensores da terceira via. Olha, eu respeito mais o petista
do que esses caras. Porque o petista ele deixa claro aquilo que ele quer. Agora, muitas dessas pessoas não. Aquele discurso falso. Entendeu? Aquele discurso meio de traíra, que não dá para você confiar. Infelizmente, o Fiuza ele vai por esse caminho. Não estou falando que ele é esse tipo de pessoa. Mas se ele não tomar cuidado, ele pode acabar escorregando nessa e pode cometer erros crassos. Como ele já está cometendo aí, fazendo essa análise extremamente superficial a respeito de direita e de esquerda. Eu não acho aqui, particularmente falando, que o Fiuza seja um cara falso, nem nada. Muito pelo contrário, ele parece ser um cara de boa intenção. Ele parece ser um cara muito honesto, entendeu? Mas um cara que eu sinto, eu não sei se vocês já sentiram isso, uma certa vergonha de se posicionar à direita. Tá? Uma certa vergonha de... não precisa apoiar o governo Bolsonaro, mas eu sinto um certo nojinho dele em falar bem do Bolsonaro. No final da entrevista, ele vai dar uma nota 6 para o governo Bolsonaro. E ele ficou meio constrangido assim, de dar a nota para a pessoa Bolsonaro. Aí o Rica Perrone, ele pega e ele dá uma... Vou ver se eu coloco aqui. Ele vai dar uma aliviada para ele. Não, fala do governo Bolsonaro. Aí ele dá uma nota 6. Trabalhismo, conservadorismo e tal. O pragmatismo, a efetividade agride essas pessoas, né? Tira o ganha-pão. E nessa época, quando se impôs a reforma, foi uma perda danada para o demagogo. E eu acho que na minha crítica, né, você perguntou negócio de esquerda e direita, eu acho que o que eu mais fiz foi, até hoje, olhar onde tem demagogia, na minha visão, nem sempre eu vou acertar, mas... Com certeza, nem sempre você vai acertar mesmo. Isso aí eu não tenho dúvida. Onde eu acho que tem demagogia, impostura, hipocrisia, e apontar. Falar assim, olha, esse cara, esse partido, né, essa doutrina, que seja, está apontando algo que não bate com a realidade da prática dela. Hipocrisia no Brasil, Fiuza? Pô, aonde? Cadê? Tá difícil para você encontrar isso. No mundo, né, Rica? No mundo. Mas aqui é uma Então, coisa... só para fechar o negócio do plano real e esquerda-direita, nessa época tinha essa bússola levou um tilt, porque a autochamada esquerda, que é sempre a boazinha, que afeta um altruísmo, não adianta a galera da direita dizer esquerdalha, não sei o quê, porque o mercado compra. Por que o mercado compra? Por que o mercado compra? Ele até vai comentar aí mais na frente se que a pergunta que ele faz para os direitistas, o Zuckerberg é de esquerda? Ora, Zuckerberg pode até não ser de esquerda, mas na prática ele defende coisas de esquerda, ele apoia pautas de esquerda. Por que ele apoia pautas de esquerda? Porque o sistema está todo à esquerda. O que o sistema à esquerda ele faz, no final das contas? Ele defende um Estado inchado intervencionista, que é aquilo que não acontece nos movimentos de direita, que prega por um Estado mais enxuto, com um Estado intervindo menos na vida das pessoas. Agora, num Estado inchado, o que acontece? As empresas privadas, os mega empresários, eles podem se tornar sócios desse Estado inchado e burocrático. E um Estado inchado e burocrático é um Estado trilionário. Então você é um empresário que vai ser sócio de uma entidade trilionária, onde nessa relação você pode conseguir N benefícios fiscais ou benefícios onde você vai ter pouca concorrência. Aqui no Brasil, por exemplo, se eu não me engano, a Vodafone foi proibida de entrar aqui no Brasil. Assim, empresas de comunicação na mesma área de Oi, Vivo, TIM, elas têm dificuldade para serem erguidas aqui no Brasil. Isso acaba formando cartéis entre essas mesmas empresas de comunicação e o governo. Isso daí é só para ilustrar como as coisas funcionam e por que o motivo de Zuckerbergs da vida pautarem, ajudarem e financiarem
políticas de esquerda, agendas de esquerda, onde a gente entra aí nessa questão divisória, que a esquerda gosta de fazer muito, jogando brancos contra negros, homens contra mulheres, empregadores contra funcionários, né, heterossexuais contra homossexuais, porque isso racha, divide a sociedade, e quem vai ter que arbitralizar para resolver esse problema que eles mesmos, o Estado, criou? O próprio Estado. Incha o tamanho do Estado. E o Estado não trabalha de graça, ele cobra para fazer isso daí. Mais impostos, mais, enfim, uma série de coisas que vai aumentar o poder do Estado sobre a vida das pessoas. E ele vai ficar cada vez mais poderoso, 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 poderoso. Muitos empresários que querem que se dane essa questão moral, eles entram nisso. Eles entram de cabeça nisso. Eles querem, quero resolver minha vida aqui, quero que minha empresa se expanda. Se isso é moralmente ruim ou não, o que se dane, eles não estão nem aí. Então, essa é a explicação. Porque muitos empresários defendem pautas de esquerda, mesmo não acreditando em nada, porque tem isso também. Tem cara que tá nem aí para essa questão de direita e esquerda. O sistema tá arrumando para onde? Para a esquerda? Então vamos ser esquerda. Se o sistema tivesse se movendo para o lado direito, seriam direitistas. Você realmente acha que se o sistema aqui no Brasil fosse dominado pela pensamento de direita, classe artística, a imprensa, você acha que ele seria esse esquerdista que ele é? Eu duvido. Ele seria um puta de um conservador, você está entendendo? Liberdade econômica, e elogiar o Bolsonaro, não sei o que é. Eu não tenho dúvida disso. Esses termos, eles são pobres, eles são limitados. Limitado é o pensamento do Fiuza, é a análise que ele fez sobre esse assunto, que é muito mais profundo do que ele pensa que é. Vai além dessa questão política, como eu disse no começo do vídeo. Eles não são precisos. Eu prefiro falar dos valores. É aquele discurso da pessoa limpinha, da pessoa que, sabe, que está acima de tudo isso. Enfim, bom, vocês já entenderam o raciocínio dele. Ele vai ficar mais ou menos nisso, nem adianta perder mais tempo falando sobre isso. Mais uma aqui para a parte que ele fala do Bolsonaro, que é a nota que ele dá para ele aqui. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. Ih, a nota. Rapaz, isso é cruel, hein? É muito. Eu sou um ser relativo, rapaz, como diria Albert Einstein. Eu adoro. Sem dúvida é relativo. É o que eu falei. Por isso ele trata esse assunto de direita e esquerda de maneira tão relativa. É o relativismo. Né? Quando ele falou isso daí, eu falei, se encaixou perfeitamente com o discurso que ele defende. Adoro esse quadro porque ele é divertido, a pessoa fica na dúvida se ela... Não, porque tudo que eu fujo é da caricatura. Sim. E uma nota para um presidente... Mas você pode dar uma nota pelo governo dele até agora. Governo Bolsonaro, nota 6. Próxima. Porra, Fiuza, podia dar uma nota 7, hein, cara? Podia dar uma nota 7. Teve gente aí com muito menos conteúdo político que o Fiuza que dá uma nota 7 pro Bolsonaro, né? Nenhum bolsonarista. Né? Enfim. Bom, pessoal, é isso daí. Essa análise, mais uma vez, o tempo passou muito que eu gostaria. 23 minutos. Mas é essa análise que eu faço do pensamento do Guilherme Fiuza a respeito desse negócio de direita e esquerda. Eu acho uma visão, muito, muito limitada da parte dele. Típico de uma pessoa que tirou conclusões superficiais em cima de questões panfletárias. Né? Ele acaba se debruçando em algo que ele repudia, que é toda essa questão panfletária, e ficou só nessa questão panfletária. Ele não procurou se aprofundar muito, né? Pelo menos é o que parece. Então era isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Obrigado por aguardarem até aqui. Um forte abraço a todos vocês e até mais.